Se você acha que os elefantes impressionam apenas pelo tamanho, pela força ou pela inteligência, prepare-se para descobrir um dos comportamentos mais delicados, emocionantes e surpreendentes do reino animal. Existe um hábito entre os filhotes de elefante que parece quase humano. Quando estão inseguros, cansados, assustados ou simplesmente querendo conforto, muitos deles chupam a própria tromba, como um bebê humano que chupa o dedo para se acalmar. Sim, o maior mamífero terrestre do planeta também tem seus momentos de fragilidade, carinho e necessidade de afeto. Mas por que eles fazem isso? O que esse comportamento revela sobre suas emoções? E o que isso nos mostra sobre a mente complexa desses gigantes gentis? Hoje você vai mergulhar em um universo fascinante, onde força e sensibilidade caminham lado a lado. Porque por trás da imagem de um animal colossal, existe uma criatura extremamente social, afetuosa e emocionalmente profunda. Os elefantes estão entre os animais mais inteligentes da Terra. Eles vivem em grupos familiares muito unidos, liderados geralmente por uma fêmea mais velha, chamada matriarca. Ela não é apenas a líder do grupo. Ela é a memória viva da família. É ela quem lembra os caminhos da água, os locais seguros, os períodos de seca e os perigos que cercam a manada. Dentro desse mundo social altamente conectado, os filhotes nascem completamente dependentes da proteção e do cuidado coletivo. E é justamente nessa fase que aparece um comportamento encantador: chupar a tromba como forma de autorregulação emocional. Assim como uma criança pequena usa um cobertor, um brinquedo ou o próprio polegar para se sentir segura, o filhote de elefante usa a tromba como uma espécie de objeto de conforto. Esse gesto pode acontecer quando ele está descansando, tentando dormir, explorando um ambiente novo, se sentindo intimidado ou simplesmente querendo relaxar. É um comportamento natural, inocente e extremamente importante. A tromba do elefante é uma das estruturas mais extraordinárias da natureza. Ela não é apenas um nariz comprido. Na verdade, ela funciona como nariz: mão, braço, ferramenta, arma, sensor, tubo de respiração e instrumento de comunicação. Tudo ao mesmo tempo. Com ela, o elefante respira, cheira, pega objetos, se alimenta, bebe água, toca outros membros do grupo, brinca, empurra, acaricia e até demonstra afeto. É como se fosse uma extensão direta da mente e das emoções do animal. Agora imagine um filhote tentando aprender a controlar algo tão sofisticado. Nos primeiros meses de vida, muitos elefantinhos ainda são desajeitados com a própria tromba. Às vezes tropeçam nela. Às vezes tentam pegar algo e falham. Às vezes ficam brincando como se ela fosse um brinquedo. E no meio desse processo de descoberta, chupar a tromba parece funcionar como uma mistura de calma, hábito, segurança e prazer emocional. Esse detalhe aparentemente simples revela algo muito maior. Os elefantes têm vida emocional rica e profunda. Eles não vivem apenas por instinto. Eles criam laços. Eles reconhecem indivíduos. Eles lembram de rostos, rotas e experiências. Eles demonstram luto. Eles se ajudam. Eles protegem seus filhotes com intensidade impressionante. E talvez seja exatamente por isso que esse gesto tão delicado comove tanto quem observa. Ver um elefantinho chupando a tromba quebra completamente a ideia de que animais gigantes precisam parecer sempre fortes, imponentes ou inabaláveis. Na verdade, esse comportamento mostra que até os maiores seres precisam de aconchego. Na natureza, o conforto emocional é uma ferramenta de sobrevivência. Um filhote de elefante nasce em um mundo cheio de desafios: predadores, terrenos difíceis, longas caminhadas, clima extremo, rios, lama, calor intenso e a constante necessidade de acompanhar a manada. Mesmo vivendo cercado de proteção, ele ainda precisa aprender rapidamente como se manter seguro. Por isso, a infância de um elefante é marcada por um equilíbrio entre brincadeira, aprendizado e dependência. E aqui existe algo ainda mais fascinante: o filhote não recebe cuidado apenas da mãe. Em uma manada de elefantes, outras fêmeas também participam da criação dos pequenos. São como babás ou cuidadoras da família. Elas ajudam a proteger, orientar, consolar e acompanhar os bebês enquanto a mãe se alimenta ou se desloca. Isso significa que o filhote cresce em uma verdadeira rede de afeto. Ele é tocado, guiado, cercado e protegido constantemente. A tromba, nesse contexto,
se torna muito mais do que uma parte do corpo. Ela é também um canal de carinho. Os elefantes usam a tromba para se cumprimentar, tocar o rosto uns dos outros, cheirar, tranquilizar, verificar se está tudo bem e até reforçar vínculos sociais. Em muitos casos, um toque de tromba entre elefantes funciona quase como um abraço. Então, quando um filhote chupa a própria tromba, ele pode estar repetindo um gesto associado à segurança, ao vínculo e ao bem-estar. É como se ele estivesse dizendo sem palavras: eu estou me acalmando, eu estou seguro, eu estou bem. Esse tipo de comportamento nos ajuda a entender por que os elefantes são considerados animais com altíssimo nível de cognição e sensibilidade. Eles são capazes de resolver problemas, cooperar entre si, reconhecer sinais sociais e responder de maneira emocional a diferentes situações. Sua inteligência não é fria ou mecânica. Ela está profundamente conectada à vida em grupo e à experiência emocional. É por isso que muitos cientistas e observadores da vida selvagem defendem que estudar elefantes é, de certa forma, estudar também as origens da empatia, da memória social e do afeto nos mamíferos. Talvez um dos aspectos mais bonitos disso tudo seja perceber que o conforto não é algo exclusivamente humano. Na natureza, sentir-se acolhido também importa. Sentir-se protegido também importa. Ter uma forma de lidar com medo, cansaço e insegurança também importa. E os elefantes nos mostram isso com uma simplicidade impressionante. Enquanto o mundo costuma associar esses animais apenas à imponência, à força e às presas gigantes, existe um lado silencioso e delicado que quase sempre passa despercebido. Um lado que aparece quando um filhote se encosta na mãe, quando se esconde entre as pernas dos adultos, quando é cercado pela manada, ou quando, em um momento de tranquilidade, simplesmente leva a tromba até a boca e encontra ali um pequeno refúgio emocional. Esse é o tipo de cena que transforma completamente a forma como enxergamos os animais, porque não estamos vendo apenas um bicho fofo. Estamos vendo um comportamento cheio de significado. Estamos vendo o reflexo de uma mente sensível tentando se regular diante do mundo. E talvez esse seja um dos maiores erros da humanidade ao observar a vida selvagem. Achar que emoções complexas são exclusividade nossa. Os elefantes mostram o contrário. Eles sentem medo, sentem apego, sentem saudade, sentem alívio, sentem alegria e demonstram tudo isso de maneiras que às vezes parecem assustadoramente familiares. Talvez seja exatamente isso que torna esse animal tão especial. Ele é enorme por fora, mas também é profundamente delicado por dentro. E quando um filhote de elefante chupa a própria tromba para se confortar, ele nos entrega uma das imagens mais poderosas da natureza. A prova de que até os gigantes precisam de ternura. No fim, esse pequeno gesto nos lembra de algo muito simples e muito verdadeiro. O conforto, o afeto e a sensação de segurança são necessidades universais da vida. Não importa se você pesa alguns quilos ou várias toneladas, porque no coração da natureza, até mesmo um colosso pode carregar a alma sensível de uma criança. E agora me diz, você imaginava que um elefante pudesse ter um comportamento tão doce e emocional assim?